Bom, pessoal, começando a aula aqui com um pouquinho de atraso, né? Devido a alguma. Estava esperando ver se alguém iria entrar, iria participar da aula ao vivo com a gente. E nós vamos entrar no estudo da teologia propriamente dito, né? Eu acabei dando aquela primeira apostila para os irmãos, a apostila de panorama bíblico, para ver se. Bom, pessoal, começando a aula aqui com um pouquinho de atraso, né? Devido a alguma. Eu deixei aqui a página do YouTube aberta e a página do YouTube vai com um pouquinho de atraso. Mas nós vamos acertando esses detalhes. Eu estou reaprendendo a fazer a questão do Hangout, fazia um tempinho já. Fiz isso uns 2, 3 anos atrás e surgiu essa ideia de fazer novamente, então nós estamos aqui. Então, voltando ao que eu estava falando para os irmãos, dei a primeira apostila de panorama bíblico e eu senti que o pessoal já tinha uma boa base, então eu acabei nem dando a aula de sexta-feira passada, pelo conteúdo da apostila ser um conteúdo relativamente fácil e bom de ser compreendido. O pessoal que entrou agora, como a Kátia, a Cida, depois eu vou dar essa apostila, vocês podem ler ela. São informações básicas de coisas que aconteciam na época do Senhor Jesus ou na época do Antigo Testamento, informações importantes que nos darão a base para que nós possamos compreender e interpretar melhor as Escrituras. Então eu coloquei essa outra apostila do Weber aí. Para quem não conhece Weber Campos, esse é o pai, tem o Júnior, que é o filho. Ele é um dos diretores do Andrew Jumper, que são cursos de mestrado em teologia, e ele tem muitos livros, inclusive eu tenho duas coleções dele aqui, uma ainda não completada, e a outra que eu já completei, que é sobre antropologia bíblica, que é o estudo do homem na perspectiva das escrituras, ou, melhor dizendo, na visão das escrituras, né? E também ele tem outros livros na área dos decretos de Deus, providência divina, as duas naturezas de Cristo. Ele tem livros nessa área, ele tem livros sobre os atributos de Deus, sobre os decretos de Deus. Então, Weber, ele tem sido bastante atuante na questão do ensino e do estudo da teologia. E ele escreveu essa apostila aí, que eu entreguei para os irmãos aí no grupo, que é a apostila de prolegomena. E essa palavra, como os irmãos leram aí na apostila, essa palavra ela quer dizer introdução. Então, a prolegomena ela não está restrita o uso da palavra à teologia. Pode ser prolegomena ou introdução de qualquer matéria, tá? Mas nós estamos usando ela aqui, como nós estamos estudando teologia, nós estamos usando a palavra prolegomena no grego, que é introdução à teologia. Então, nós vamos ver aí ao longo da apostila 4 tipos de abordagens, né, de prolegomena, que é a from above, a from below, e a teologia reformada. Dentro da teologia reformada, nós temos a escola de Amsterdã, e depois nós vamos ver ali na apostila a antiga Princeton. E nós vamos ver os nomes correspondentes a esse tipo de escola, as diferenças entre esses tipos de escola, e aí depois cada um de vocês vai poder decidir, não agora, obviamente, porque nem eu decidi isso ainda, mas alguns de vocês poderão decidir isso mais para frente, qual é o tipo de escola que vocês irão querer seguir, tá bom? Tomar um pouquinho de água aqui, para falar bastante, então vai dar bastante cedo. Então, deixa eu abrir a apostila aqui, que está no meu celular. E aí o Weber, ele vai começar a dizer o que é a prolegomena. Então eu vou lendo e vou explicando alguns trechos. Será uma coisa bem básica mesmo. Eu vou tentar deixar tudo muito claro para vocês. E à medida que
que as dúvidas forem surgindo, vocês vão me contatando ali no grupo, tá bom? Para que a gente possa trabalhar isso melhor. Antes de entrar na questão propriamente dita da prolegomena e depois na questão da teologia, que eu falei no primeiro vídeo que eu montei para vocês, eu vou estar lendo algumas coisas quando a gente for falar sobre teologia, sobre conhecimento de Deus, tá? Eu vou estar lendo alguns autores, dentre eles João Calvino e Charles Hodge, são dois excelentes teólogos, dois grandes teólogos da história da igreja, tá bom? E eu vou estar mostrando alguns livros para vocês que vocês podem adquirir, tá? Para que vocês possam ter um bom conteúdo aí para estudar a teologia sistemática, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui que faz parte, não é uma teologia sistemática, mas também é muito bom, é uma teologia bíblica, tá bom? Ó, teologia bíblica do Antigo Testamento, tá? Isso aqui eu adquiri recentemente, do Bruce Waltke, tá bom? É uma teologia bíblica do Antigo Testamento. Aí, ó. Vocês tenham uma noção. Não assustem não, porque tem que ter dedicação, pessoal. Então, se nós queremos crescer no conhecimento, a gente tem que ter dedicação, tá bom? São mais de 1.300 páginas aí, falando de teologia do Antigo Testamento, tá bom? Que um dos mais difíceis de serem lidos, eu aconselho a compra, mas não aconselho a leitura agora, tá? Isso aqui também foi um livro que eu deixei de lado no momento, agora, tá? Porque é um livro bastante difícil de ser lido. É um dos grandes nomes da teologia de Amsterdã. Inclusive, o tema desse livro é Prolegomena, Introdução à Teologia. São 4 volumes e é a Dogmática Reformada de Herman Bavinck, um teólogo holandês, tá? São 4 volumes, esse aqui é o primeiro. Esse é o mais fininho, tá bom? Esse é o mais fininho de todos, tá? Tá com um pouquinho de luz aí, mas dá para vocês terem uma noçãozinha. É a Dogmática Reformada do Herman Bavinck, que é teologia sistemática também. Esse aqui é eu brinco que todo presbiteriano tem que ler, tá? Todo presbiteriano tem que ter em casa. Eu brinquei no grupo ainda. São 4 livros que todo presbiteriano tem que ter em casa, tá? Primeiramente, a Bíblia, obviamente. Segundo, a Teologia Sistemática de Louis Berkhoff, tá bom? Ele é um livro um pouco mais fino, ele é uma introdução mesmo à teologia, o começo dele é um pouco complicado. Porque o Berkhoff ele vai lidar com argumentos filosóficos. Então, se você não tem nenhuma base com relação à filosofia, você vai ter um pouquinho de dificuldade, porque ele começa com 5 argumentos a favor da existência de Deus. Então, Berkhoff começa no início da teologia sistemática dele, com relação aos argumentos a favor da existência de Deus, tá bom? Mas, você pode adquirir. Se você não conseguir entender essa parte, você pula essa parte. Perdão, irmãos. Você pula essa parte e você pode continuar lendo a teologia sistemática dele, estudando. E assim, se você tiver uma boa base filosófica, uma boa compreensão dessas coisas, dá para ter essas compreensões assistindo vídeos. Vocês podem perguntar no grupo também, eu vou tentar explicar. Apesar que o meu entendimento com relação a esse ponto é um pouco superficial, tá bom? Por isso que eu estou dando teologia básica para vocês, porque eu estou me aprofundando ainda nesse ponto, tá bom? Esse aqui é um dos meus preferidos. O Compêndio de Teologia e Apologética de Francis Turrentini. É um escritor do século XVI, tá? É um dos meus favoritos, esse daqui, tá bom? Compêndio de Teologia e Apologética. São 3 volumes, eles são fininhos, mas tem conteúdo muito bom aqui. É difícil de ler,
É difícil de ler. O que eu mais indico de todos que eu mostrei é o Berkhoff, porque ele é difícil de ler. E eu acabei pulando aqui, né? Livros que todos os presbiterianos deveriam ter. Eu citei a Bíblia, a Sistemática do Berkhoff, as Institutas da Religião Cristã, do João Calvino. Esse ainda falta para mim, tá bom? Porque é um pouquinho cara. E os livros de teologia bíblica do Van Groningen, que se chama Criação e Consumação, juntamente com os catecismos. Então, esses são livros importantes, não precisa adquirir tudo de uma vez, você pode ir adquirindo aos poucos. Eu estou há 6 anos comprando livros e eu não estou nem perto ainda de fechar uma biblioteca básica, e eu tenho comprado aos pouquinhos, mas uma boa base que vocês já viram aqui, eu tenho todos esses, e incluindo os do Weber que eu falei. Esse daqui é monstro. Esse daqui é a sistemática do Berkhoff, só que com muito mais conteúdo. É muito grande. São 1.900 páginas de pura teologia. Dá uma olhada aqui para vocês terem uma noção do quão é grande isso daqui. É muito grande. A linguagem do Rod não é tão difícil também, dá para entender legal. Coisas que você não entende, palavras difíceis, você pode ir pesquisando, usando o dicionário. Hoje não se usa mais dicionário, né? Você pode ir lá pesquisar no Google, que você vai ter uma noção muito boa. Eu vou ler alguma coisa aqui da teologia do Rod, vou ler alguma coisa do Calvino, não vou ler de todos, senão nós vamos tomar muito tempo. Então, eu mostrei aqui 1, 2, 3, 4, 5 livros para você, que vai te dar uma boa base aí na questão da teologia. Eu venho falando um pouquinho aqui de filosofia, tá? E muitos se assustam. Eu, particularmente, eu pensava que a filosofia, se você a estudasse, você se tornaria ateu. Então, há uns 2 ou 3 anos eu abri a cabeça para isso e eu percebi que não. Inclusive, a filosofia, ela é uma ferramenta muito boa para a teologia. Dentre esses pontos, você inclui a lei da lógica, porque você, para raciocinar, para você montar um argumento, para você entender certas coisas, você precisa usar as leis da lógica, tá bom? Depois, mais para frente, permitindo Deus, eu quero fazer algo especificamente sobre isso, preparar uma aula especificamente sobre isso, tá? A gente pode mais para frente fazer isso, né? Pode ser que ao terminar essa apostila, a gente faça umas aulas sobre filosofia, sobre introdução à filosofia da religião, como usar a filosofia, falando um pouquinho sobre lógica, falando um pouquinho sobre os argumentos a favor da existência de Deus, porque é um dos pontos também da teologia da antiga Princeton, que é uma das divisões da teologia reformada que nós vamos falar aqui. Depois, mais para frente, eu vou dizer, mas só adiantando um pouquinho, a teologia da antiga Princeton, ela começava, tem a defesa de que a teologia deve começar pela apologética, tá? Então, por isso que é interessante também a gente estudar um pouquinho sobre o que é apologética, algumas questões filosóficas que nós devemos colocar. Tem uma outra sistemática que eu tenho aqui, que ela é bem nesse aspecto filosófico, tá? Eu esqueci de pegar ela ali, é a Teologia Sistemática do Norman Geisler. Ele segue um ponto um pouco diferente do que nós vamos propor aqui para vocês, tá bom? Na questão do estudo da teologia, ele segue um ponto um pouco diferente, mais para frente eu vou falar sobre isso, tá? Mas nós vamos agora fazer a introdução da apostila, explicar algumas coisas que estão ali. Tinha alguns pontos, 2 palavras ali em latim, 2 expressões em latim, né? E nós vamos explicar essas expressões, vamos dar uma introdução para que vocês possam ter a base, para que nós possamos continuar aí o estudo da prolegomena, tá bom? Então não se assustem com a filosofia, ela é boa. Tem filosofias que são ruins, tá? E muita gente descarta completamente a filosofia ao ver aquela passagem em Colossenses, quando Paulo fala das vãs filosofias, né? Mas eu gosto muito de uma passagem que está lá em
segundo os Coríntios 10, 3 ao 4, que ele diz que nós devemos se levantar contra todo o conhecimento que é contra Deus. Nós devemos usar as nossas armas, a nossa milícia, que não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando sofismas. Essa palavra sofismas é uma palavra que é usada dentro da filosofia. O que é um sofisma? É uma coisa, um enunciado que parece uma verdade, mas na verdade, quando você vai analisar ele certinho, é uma mentira, tá bom? Mais ou menos aquilo que Satanás fez com Adão e Eva no Éden, tá? Chegou mensagem aqui, deixa eu ver se foi no grupo, se tem alguém querendo falar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Não, beleza, tranquilo, tá? Foi no grupo. Muito bem. Vamos continuar então, e aí eu vou ler um pouquinho, tá bom? E aí eu vou explicando um pouquinho para vocês à medida que eu vou lendo aqui. Espero conseguir até as 8h30, porque a gente tem 1 hora de aula, na verdade atrasou um pouquinho, então nós vamos ter 50 minutos de aula, mas eu quero sempre respeitar esse horário, tá? Das 7h30 até as 8h30, tá bom? Então eu vou falar noções gerais sobre prolegomena. O que é prolegomena? A palavra deriva de um particípio grego que significa as coisas que são ditas antes. É uma introdução mesmo, né? A prolegomena tem sido usada como introdução a um estudo mais particular de qualquer ciência. Foi aquilo que eu disse para vocês no início do vídeo. A palavra pode ser usada em diversos ramos da ciência. E teologia é ciência? Sim, teologia é ciência. Depois eu quero ler uma parte aqui da teologia sistemática do Rod, onde ele defende isso, tá bom? Eu não quero entrar nos méritos aqui do que é defendido pelos ateus hoje, que eles limitam a questão da ciência, tá? Mas a teologia, ela foi conhecida como a rainha das ciências, tá? Então, todas as outras ciências dependiam da teologia. Então, aí sofreu uma cisão, uma mudança e um corte, e a teologia passou a não ser vista mais como ciência. E eles passaram a ter uma outra noção daquilo que é ciência, tá bom? É uma espécie de estudo preparatório para que se possa compreender melhor o assunto numa exploração posterior. Então, a prolegomena é aquilo que vai dar a base para que você possa compreender o restante da ciência que você está estudando. No nosso caso, a ciência que nós estamos estudando é a teologia, tá bom? A finalidade da prolegomena não é chegar à conclusão de um assunto, mas determinar quais são as pressuposições básicas que vão determinar a conclusão de um estudo. Surgiu uma palavrinha difícil aqui, né? Pressuposições. Você pode trocar a palavra pressuposições por informações. Então, o pressuposto é aquilo que está na base, a informação básica daquilo que você vai desenvolver, tá? Então, a prolegomena, ela ajuda a gente a estabelecer essas pressuposições, ajuda a gente a estabelecer essas informações básicas que são imprescindíveis e necessárias para que nós possamos entender o restante da teologia, tá bom? Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Que vão determinar a conclusão do estudo. A prolegomena não é o conteúdo da teologia propriamente, mas ela pode influenciar profundamente no conteúdo dela. Tudo depende do que o teólogo entende por escritura e o que a escritura significa para ele. O que ele quer dizer aqui? Que a nossa conclusão teológica depende muito daquilo que nós entendemos por informações iniciais. Porque nós acreditamos que a escritura é a palavra de Deus, porque tem teólogos que acreditam que a escritura não é a palavra de Deus, nós vamos estudar isso em bibliologia, mas acreditam que a escritura contém a palavra de Deus. Então, alguns teólogos acreditam que as escrituras têm erros e todas essas coisas. Nós vamos falar muito sobre isso quando nós estivermos estudando sobre teologia. Então, as informações básicas nossas são umas.
nossas pressuposições são umas, nossas informações são umas. Então, a conclusão será uma. Quando nossas informações são outras, a nossa conclusão também será outra, tá bom? Escritura. Prolegomena, a teologia sistemática examina as pressuposições e informações que estão por trás da teologia. Uma pergunta que sempre se faz quando se estuda teologia é: quais são as condições filosóficas que tornam possível o estudo da teologia? A resposta a essa pergunta pode ser dada com duas observações. Primeiro, precisamos conhecer as pressuposições filosóficas a fim de que possamos entender e aceitar conclusões teológicas. As pressuposições filosóficas, de alguma maneira, influenciam as conclusões da teologia. Então, nós vamos desenvolver esse ponto mais para frente, de como as nossas pressuposições, as nossas informações filosóficas influenciam as nossas pressuposições teológicas, tá? Então, dependendo como for a nossa filosofia, o nosso modo de enxergar as coisas, isso vai influenciar também na nossa teologia. Então, é um ponto que nós vamos precisar desenvolver mais para frente um pouquinho, tá bom? As conclusões da teologia demonstram os fatos a respeito dos quais os teólogos concordam ou discordam. É nesse ponto que é importante o estudo da prolegomena, ou das coisas que vêm antes, para que entendamos alguns pressupostos filosóficos, ou informações filosóficas, ou modo de pensar filosófico, tá? É muito comum observar que discordâncias teológicas são devidos aos pressupostos filosóficos diferentes. Então, dependendo daquilo que a pessoa tem como filosofia, a forma dela ser influenciada na maneira da teologia vai fazer com que essas pessoas discordem entre si. É o que acontece entre católicos e evangélicos. O modo de enxergar as coisas no catolicismo, filosoficamente falando, nós vamos desenvolver isso também, nós vamos falar das diferenças que existem quando nós vamos estudar a bibliologia, por exemplo, entre o modo de pensar católico e o modo de pensar evangélico. E dentro dos evangélicos também tem as suas diferenças, dentro do catolicismo também tem algumas diferenças entre eles. Nós não vamos entrar em cada detalhe, em cada pormenor, porque isso é algo que vocês precisam desenvolver com a leitura. Então, eu vou fazer indicações de leitura, então é algo que vocês precisam desenvolver com a leitura. Não tem como nós, numa aula de 1 hora, ficar entrando em pormenores disso. E aí a gente vai no grupo, a gente vai tirando as dúvidas, aquilo que eu não sei responder, porque eu não vou saber tudo, a gente vai procurando para desenvolver uma resposta e procurar tirar a dúvida de vocês, tá bom? Então, a forma de pensar do católico com relação à salvação, por exemplo, é uma coisa. A forma de pensar do evangélico é outra. Então, tudo isso são influenciados por conta das informações filosóficas, por conta dos pressupostos. Aquela informação que está na base muda todo o aspecto da teologia dessa pessoa. Eu também citei os liberais, os ateus, né, as seitas de outras religiões. Então, tudo que está na base vai influenciar a conclusão. Por isso que quando nós vamos fazer a defesa da fé, nós atacamos a base. Entendeu? Nós atacamos a base, porque você mudando a base, você muda a conclusão daquela pessoa. Ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Segundo, precisamos aceitar o fato de que de todos os teólogos, profissionais ou não, tem algum tipo de pressuposto filosófico, ou base filosófica. A história da igreja cristã tem mostrado que por detrás da teologia existe um background, ou existe algo por trás, algo filosófico por trás. Então, por trás da teologia existe algo filosófico por trás, tá bom? Seria algo presunçoso dizer que alguém pode fazer teologia sem qualquer pressuposto filosófico. Então, é impossível fazer teologia
se você não tem noção, uma base daquilo que é filosofia, ou informações relacionadas de algo da filosofia, tá bom? Então, como eu disse para os irmãos no início do vídeo, filosofia não é um monstro de 7 cabeças, mas ela é um auxílio, uma ferramenta que nos ajuda no entendimento da teologia, tá bom? Perdão, irmãos. Exemplo, as diferenças entre Eucaristia na Idade Média e na Reforma foram causadas por pressupostos diferentes, tá? As diferenças sobre as naturezas de Cristo. Há controvérsias do arminianismo e calvinismo no século XVII. A controvérsia moderna em apologética sobre a teologia natural e revelação natural, entre os tradicionalistas e os pressuposicionalistas. Meu Deus, quanto nome, né? Quanto nome nós temos aqui. Mas todas essas coisas, como eu disse para os irmãos, serão discutidas mais para frente. Diferenças na Eucaristia. Os católicos enxergam que cada vez que você realiza a missa, é um sacrifício que está sendo feito. E a hóstia e o vinho realmente se tornam no corpo e no sangue de Cristo ali na Eucaristia. E os protestantes ou os evangélicos pensam isso de uma maneira diferente. Vou explicar um pouquinho aqui que nós vamos entrar muito nesses detalhes, tá bom, irmão? As controvérsias acerca na natureza de Cristo, nós vamos estudar em Cristologia. Nós temos hoje uma seita chamada Testemunhos de Jeová, que afirma que Jesus é a primeira criação de Deus. Nós afirmamos que Jesus sempre existiu como segunda pessoa da Trindade, tá bom? Nós temos uma outra variação a respeito de Cristo, que é a questão do modalismo. Por que se recebe esse nome? Porque eles acreditam que Cristo veio como Pai, depois ele veio como Filho, e agora ele está como Espírito Santo. Ou seja, não são 3 pessoas, são 3 modos. Por isso que recebe esse nome de modalismo ou de unicismo. Vocês vão conhecer o grupo. Um dos maiores propagadores dessa teologia é o grupo Voz da Verdade. Que na verdade não é Voz da Verdade, é Voz da Mentira, porque eles ensinam esse unicismo e eles pregam contra a doutrina da Trindade, tá bom? Vamos ver um outro nome que apareceu aqui. A controvérsia entre arminianismo e calvinismo no século XVII. Esse aqui dá debate, meu irmão. Esse negócio aqui rende pra caramba. Rende muito, rende demais. Que é a questão, não é só essa questão. Mas o que pega mais é a questão da soteriologia, ou doutrina da salvação. Porque o arminiano, de um modo geral, ele vai dizer que Cristo morreu por todas as pessoas do mundo e que a salvação está disponível a todas as pessoas do mundo. O calvinismo vai defender que Jesus morreu somente pelos eleitos, que Deus escolheu pessoas para serem salvas e outras não. Que o chamado do evangelho, ele é a todos, mas o chamado irresistível para a salvação, Deus concede a fé, o dom do arrependimento, Deus concede somente aos eleitos. Então, esse debate que surgiu no século XVII perdura até hoje, tá? Ele vai falar da controvérsia moderna em relação à apologética, sobre teologia natural e revelação natural. Nós vamos, depois, mais para frente, quando nós estivermos falando a respeito de bibliologia, nós vamos falar a respeito da diferença entre teologia natural e revelação natural. Nós vamos trazer todas essas informações para vocês, tá bom? A diferença entre os tradicionalistas e os pressuposicionalistas. Isso são 2 escolas de apologética, tá? Então, uns acreditam que você deve usar a teologia natural e outros acreditam que você deve fazer apologética baseado nos pressupostos ou nas informações. Pressupostos, pressuposições, informações da base
da visão que aquela pessoa tem do mundo, tá bom? Então tem essa diferença de escola de apologética. Uns preferem uma abordagem, outros preferem outra abordagem. Eu, como eu estou começando ainda, tentando entender sobre isso ainda, eu uso as duas quando eu estou, principalmente, debatendo com ateus, eu uso as duas, tá bom? Ele vai falar sobre a finalidade da prolegomena. Ele vai dizer, a finalidade da prolegomena é descobrir os pressupostos filosóficos para entender e aceitar a verdade cristã. Corduon diz que um dos aspectos mais interessantes da prolegomena é a investigação dos conceitos filosóficos que estão subjacentes à nossa apropriação da revelação especial. A prolegomena considera o background filosófico para entender doutrinas particulares ensinadas pela revelação especial. Eu vou explicar. Ele fala assim, ó, um dos aspectos mais interessantes da prolegomena é a investigação dos conceitos filosóficos que estão subjacentes ou por baixo, tá? Por baixo, a nossa apropriação da revelação especial. Ou seja, as informações que vêm antes, olha que ele sempre vai repetindo isso, que é importante você entender as informações que vêm antes, é importante você ter uma base, é importante você fazer uma base. Uma casa, um prédio que é levantado sem ter um alicerce forte, ele vai cair. Então é necessário que nós tenhamos essa base, que nós tenhamos uma prolegomena forte, que nós tenhamos uma introdução forte, que nós desenvolvamos muito bem essa parte, para que quando a gente avançar para algo mais acima, nós possamos ter condições plenas de poder desenvolver essas coisas, tá bom? Vamos lá. Conscientemente ou não, o teólogo sempre refletirá seus pressupostos filosóficos, ou seja, sua informação, sua base. É impossível ser membro pensante da sociedade sem refletir. Então, quando você está refletindo, você já está usando filosofia, tá? Pelo menos em alguma medida, os compromissos filosóficos da sua sociedade. Aqueles que condenam a filosofia como sendo de origem humana, portanto, contraprodutiva para a teologia cristã, ou seja, não é boa para a teologia, o fato de você ter uma boa filosofia, que deve ser baseada na revelação divina, estão se portando inocentemente. É impossível evitar o uso da filosofia nas nossas formulações teológicas. Quando o apóstolo Paulo adverte contra o uso da filosofia, ele se refere às filosofias que não estão sujeitas a Cristo. O próprio Paulo também adverte contra o uso da filosofia. Ele se refere às filosofias que não são sujeitas a Cristo. O próprio Paulo também refletia certos pressupostos filosóficos do seu tempo, ou certas informações filosóficas do seu tempo, tá? A prolegomena, ou a introdução, ou aquilo que é dito antes, não deve ser confundida com o conteúdo da teologia propriamente. Na prolegomena, podemos mostrar as diferenças filosóficas, podem conduzir a diferentes teologias. As diferenças notórias entre os teólogos têm o seu nascedouro nas diferentes origens filosóficas deles e suas hermenêuticas diferentes. Hermenêutica é uma outra palavrinha que deve ser desenvolvida para todo aquele que quer interpretar bem as escrituras. A hermenêutica é a ciência da interpretação. E ela também é usada não só dentro da teologia, mas é usada também no direito, tá? Tem hermenêutica no direito, depois nós também mais para frente vamos explicando para vocês o que é isso, tá? Então aqui ele vai falar um pouquinho sobre o que é teologia, e nós discorremos bastante sobre isso, tá? Mas eu quero ler esse ponto aqui, que ele vai falar um pouquinho sobre o que é teologia, mas nós falamos o que é teologia, nós falamos a respeito da diferença da palavra no latim, nós falamos a respeito da diferença da palavra no grego, que tel
teologia em latim quer dizer estudo de Deus, e teologia em grego quer dizer discurso de Deus. Então, vou fazer um breve resumo para quem não assistiu o primeiro vídeo. Todos nós somos teólogos. Por quê? Se você chega na pessoa mais simplista da igreja, mais simplória da igreja, aquele irmãozinho que estudou até a segunda ou a terceira série, e você começa a perguntar para ele, irmão, quem é Deus? E ele começa a responder para você, ele começa a te dar informações, começa a te dar uma explicação de quem Deus é, ele está fazendo teologia. Ele está fazendo um discurso sobre Deus. Só que a teologia dele pode estar certa e a teologia dele também pode estar errada, tá bom? Vai falar. Sem dúvidas, os reformadores conceberam a teologia como uma ciência que trata de Deus e de sua relação com os homens. Mas essa ideia carece de algumas adições complementares. Não há inconveniente algum em dizer que a teologia é a ciência que se ocupa de Deus, mas é bom ter-se em mente que todo o conhecimento que temos de Deus vem dele próprio através de sua revelação. Quando estudamos a sua palavra, temos algum tipo de conhecimento objetivo dele. Nesse sentido, podemos dizer que ele é o objeto do nosso estudo. Por que a teologia se diferencia de outras ciências? Porque você não pega, você não coloca Deus no laboratório, você não vai dissecar Deus, né? Você vai estudar, o objeto do estudo da teologia é a revelação que Deus deu a respeito de si mesmo. Tá? Então, é a Bíblia o objeto de estudo da teologia. Toda teologia deve ter como pano de fundo o estudo das Escrituras, que é a revelação especial de Deus, tá bom? O Catecismo Maior de Westminster, pessoal novo que está chegando aí, eu expliquei que a Igreja Presbiteriana, ela se divide ela tem 3 documentos, tá? Ela é a Bíblia, a Confissão de Fé, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior, que são documentos usados, ou deveriam ser documentos usados dentro das igrejas presbiterianas para estudo. E eu mencionei já, algumas pessoas ficaram chocadas aí, dizendo que o Breve Catecismo, ele é para crianças, tá? Então, se você tem filho aí, pode utilizar o Breve Catecismo com eles. A partir de 4, 5 anos aí já pode utilizar o Breve Catecismo com eles, tá bom? O Catecismo Maior de Westminster, que é para adultos, que favorece a definição de Herman Bavinck, que eu mostrei o livro ali, tá, dele, Dogmática Reformada, do Bavinck, de que a dogmática é o sistema científico do conhecimento de Deus, ou a teologia é o conhecimento científico do conhecimento de Deus. Diz que as Escrituras, principalmente, ensinam o que o homem deve crer a respeito de Deus e qual o dever que Deus requer do homem. Então, a teologia ela serve para isso. Você entende o que Deus requer de você, você pratica o que Deus requer de você, e você instrui outras pessoas a respeito de quem Deus é e de como elas devem praticar, tá bom? E você influencia essas pessoas para que elas também venham buscar o conhecimento de quem Deus é, tá bom? Eu falei aqui. A teologia é o produto final da obra dos teólogos ou da igreja na sua capacidade de ensino. A teologia não é algo que recebemos de Deus. De Deus recebemos a revelação, que é a Bíblia. A teologia é obra dos homens. A revelação divina deve ser o ponto de partida dos teólogos. Uma teologia que não tem como ponto de partida as Escrituras não é teologia no verdadeiro sentido da palavra, porque o ponto de partida dela estará sempre no próprio homem. O estudo de Deus sempre deve ter como ponto de partida as informações que Deus dá de si mesmo. Então, teólogo que não usa a Bíblia não pode ser chamado de teólogo. Então, ler livros é importante, buscar conhecimentos é importante,
Mas você tem que ler a Bíblia, a gente tem que buscar o estudo da Escritura, né? A gente tem que se esforçar ao máximo para isso. Às vezes vamos falhar, muitas vezes falhamos em ler as Escrituras, nós lemos muito menos do que deveríamos. Muitas vezes nós nos aplicamos pouquíssimo à leitura das Escrituras, à reflexão e meditação das Escrituras. Então, se a gente quer ser um teólogo de verdade, a gente precisa melhorar muito a questão de de nós, na verdade, lermos a Bíblia. Tá? Não existe teologia sem Bíblia. É uma teologia que se tem como pressuposto filosófico, se enxerga de uma maneira diferente, que você não deve partir das Escrituras, a conclusão dessa teologia já está fadada ao fracasso. Bom, então, sempre parte das Escrituras, tá? Portanto, para que se formule uma teologia no verdadeiro sentido da palavra, é necessário que se tenha um padrão seguro de informação a ser seguido. O teólogo deve começar sempre com a revelação. Sem a revelação não há teologia. O grande problema em teologia é a concepção que o estudante tem da Escritura. Há muitos tipos de esquizofrenia intelectual, loucura, né, intelectual. Naqueles que aceitam a Escritura como revelação de Deus, mas não aceitam o que a Escritura diz de si mesma. É importante que os teólogos aceitem o que a Bíblia testifica de si mesma, para que possam ter um padrão confiável de informação para a elaboração da teologia. Se a Bíblia não é aceita como a palavra inspirada de Deus, na verdade, os teólogos não a aceitam de fato e de verdade, apenas a examinam. Então, aí depois ele vai falar um pouquinho sobre a questão das teologias, tá? Aí ele vai falar, mas a revelação da Escritura não é algo tão simples. Há a complexidade da autoria de Deus e a participação humana dela. Então, a Bíblia foi inspirada por Deus, mas teve agentes humanos, com emoções humanas. Então, por esse fato, a Bíblia deve ser estudada, tá? Então, deve-se levar em conta o contexto social, o contexto cultural, o contexto histórico e o contexto gramatical. Então, para você entender determinado versículo, para você não fugir do contexto, do verdadeiro sentido daquele versículo, é necessário que você compreenda a história daquela época, o que estava acontecendo naquele momento, que aquela carta foi escrita. É necessário que você compreenda a gramática. Então, você não isola um versículo, eu falei disso no primeiro vídeo, estou repetindo para o pessoal novo aí. Você não isola um versículo do seu contexto e dá uma interpretação para ele segundo aquilo que você quer, tá bom? Então, você leva em conta toda essa questão para que você possa fazer uma interpretação correta do texto. Senão, você corre um grande risco de estar falando algo que a Escritura não disse. Você vai, às vezes você vai ensinar algumas pessoas, você corre o risco de dizer algo que o sentido na Escritura não é aquele. Então, você estará ensinando errado. Então, veja a seriedade de você ter uma boa base. Quantas pessoas sobem em púlpitos de igreja e pregam mensagens ruins, ensinam pessoas coisas erradas, e as pessoas passam a acreditar naquilo e esperar aquilo, mas não acontece. Por quê? Porque Deus não prometeu aquilo. Então, nós devemos pregar o verdadeiro sentido da Escritura, para que Deus fale através da Escritura. Eu vi um pastor falando uma vez, ele disse, pregue uma mentira e você vai se responsabilizar por ela. Pregue uma verdade e Deus vai se responsabilizar por ela. Tá bom? Deixa eu correr aqui um pouquinho, queridos, porque ainda tem um pouquinho de conteúdo. Tá? Na verdade, nós teríamos ainda mais 10 minutos, né, porque nós começamos bastante atrasado. Então, o vídeo acabará ficando com 1 hora, porque eu vou editar aquela parte que ficou um tempo aí sem a aula, tá? Então, dá para a gente continuar tranquilamente, tá bom? Ele vai falar sobre o ponto de partida da prolegomena.
Por ponto de partida, queremos dizer se a prolegomena deve começar da mesma forma que a teologia dogmática, ou a teologia sistemática, que começa com revelação from above, tá? E nós vamos explicar o que é essa revelação from above. Ou se ela deve começar com o homem e a possibilidade de receber a revelação. Em outras palavras, a prolegomena deve ser teocêntrica ou antropocêntrica. Como que deve ser a prolegomena? Como que deve ser a introdução? Como que deve ser as coisas ditas antes, tá? Ela deve vir de cima ou de baixo? Então ele vai falar sobre a prolegomena from above. Esse é o pensamento de Karl Barth, tá? Ele diz, o Barth ele diz que a prolegomena ela deve começar com Deus, né? Então você vai ver que, dependendo da teologia sistemática que você pegar na mão, você vai ver que ela começa de uma forma diferente. Tem umas que vão começar com a teologia de Deus. Tem umas que vão começar com bibliologia. Tem umas que vão começar com apologética, com a defesa da existência de Deus. Então, dependendo da visão que o teólogo tem, ele vai começar a teologia sistemática dele de uma forma diferente. Isso por si não quer dizer que a teologia por si seja ruim, tá? Mas o modo dele começar a descrever o estudo que é diferente. Aqui eu tenho várias teologias sistemáticas que começam de modos diferentes, no entanto, todas elas são boas. É só a forma que o teólogo enxerga determinada posição. E isso vai influenciar você também mais para frente. Mais para frente você pode entender que, se Deus te der a graça de escrever uma teologia sistemática, você vai entender que deve começar com teologia de Deus, você vai entender que deve começar com antropologia, não dá para começar por antropologia, que é o estudo do homem, tá? Eu já vi algumas sistemáticas que começam com antropologia, tá? Mas eu, particularmente, acho que você deve começar ou com apologética, ou com bibliologia, ou com a doutrina de Deus, que é a teologia propriamente dita, que o nome técnico disso é teontologia. Theo, Deus, onto, ser, logia, estudo. Então, estudo do ser de Deus. Então, é a teologia propriamente dita, que é a verdadeira aplicabilidade da palavra, tá? É o sentido estrito da palavra, tá bom? Então, tem essas duas diferenças entre a from above e a from below. Vindo sobre e vindo... Então, você tem from above, que é de cima, e from below, que é de baixo. Então, é a forma como você vai começar a teologia, tá? E depois você tem também a questão da teologia reformada, que eu disse aqui no início do vídeo, e a parte da escola de Amsterdã, que você vai encontrar nomes como, na escola de Amsterdã, João Calvino, Abraham Kuyper, Herman Bavinck, Louis Berkhoff e Cornelius Van Til. Eles começam a teologia com um reconhecimento afirmado das pressuposições da fé cristã, ou das bases da fé cristã. Eles não tentam provar que Deus existe para estudar sobre Deus, porque todos que estudam sobre Deus têm que pressupor ou ter como informação básica que ele existe. Agora, na abordagem da antiga Princeton, eles começam com a apologética. Eles primeiro tentam provar a existência de Deus para depois começar a teologia, tá bom? Aí os teólogos da linha de Amsterdã reconhecem o ponto de partida da fé e suas informações básicas, que são que Deus é triuno e existe,
O Deus triuno revelou-se na criação, tá? E também na história, e através de Jesus Cristo. Então, ele se revelou dessas três formas, tá? Que o homem foi criado por Deus à sua própria imagem, que o homem caído em rebelião e apostasia suprime a verdade da revelação de Deus. Nós vamos trabalhar muito isso em antropologia, tá bom? E também em revelação, quando nós estivermos falando sobre bibliologia, nós vamos falar sobre isso. Portanto, a primeira parte da prolegomena teologia trata principalmente das questões históricas e filosóficas, como, por exemplo, o que é ciência. É a teologia uma ciência? Ou qual a natureza da teologia sistemática? Todas essas perguntas são analisadas à luz da revelação total que Deus dá de si mesmo. Agora, na antiga Princeton, nesse tipo de abordagem, como foi mencionado no início do vídeo, eu estou falando para os irmãos novamente, eles têm como base fundamental a questão da apologética. Então, eles começam com defesa da fé. E aí você tem nomes como o B.B. Warfield, tá? O Benjamin B. Warfield. Ele é um dos nomes que defendem esse tipo de visão, tá bom? Então, a apologética, portanto, é introdutória à inteira ciência da teologia, não a sistemática somente. Warfield divide a apologética em algumas áreas. E aí nós vamos apertando um pouquinho, tá? Então, ele divide em apologética filosófica, que vai tratar de algumas questões da filosofia. Apologética psicológica, esta encarrega-se do estabelecimento da natureza religiosa do homem e da validade do seu senso religioso. Vai tratar com a questão da psique do homem, né? Da alma, dos sentimentos, tá? Apologética histórica e apologética bibliológica. Essa encarrega-se de estabelecer a confiabilidade das escrituras. Uma teologia sistemática que eu tenho aqui que começa assim, foi a que eu citei e eu não mostrei para vocês, que é a do Norman Geisler. O Norman Geisler começa assim, provando a existência de Deus. Ele começa a prolegomena dele, ele começa a introdução dele, falando a respeito dos pressupostos ou das informações que nós temos que ter para poder desenvolver a teologia. Então, ele tem esse tipo de pensamento juntamente com Benjamin B. Warfield, tá bom? Concluindo aqui, e dando o nosso horário, batidaço, em ciminha. Neste curso, sustentamos a concepção da prolegomena de Amsterdã. Então, é a linha que o Weber segue, tá? E é a linha que eu sigo também, mas isso vai de cada um. Às vezes você quer seguir a escola de Amsterdã, às vezes você quer seguir o modo de pensar da antiga Princeton, tá bom? Mas nunca o modo de pensar do catolicismo romano, beleza? Porque julgamos que ela faz mais justiça aos ensinos da Bíblia sobre Deus, sobre o homem e sobre os efeitos noéticos do pecado. Mais um nomezinho aqui espetacular. Efeitos noéticos do pecado. Não tem nada a ver com Noé. Os efeitos noéticos, uma vez perguntaram para o William Lane Craig, que é um filósofo cristão conhecidíssimo, se tinha relação com Noé, os efeitos noéticos, né? E aí ele deu risada, mas os efeitos noéticos do pecado está relacionado aos efeitos do pecado na mente, tá bom? O que o pecado fez na nossa estrutura pensante e no homem como um todo, tá? À luz de tudo o que foi dito acima sobre o prolegomena, podemos concluir o seguinte: nós não procuraremos estabelecer a verdade daquilo que a teologia deve explicar, sistematizar, apreciar e propagar. Nós não procuraremos, por meio da razão, ou base comum ou neutra, proporcionar a confiabilidade da existência de Deus, da natureza religiosa do homem, da confiabilidade da revelação. Somos conscientemente reformados e reconhecemos nossas pressuposições e fé, e somos gratos que, pela graça de Deus, nossos olhos escurecidos têm sido abertos para crer na palavra de Deus, e assim conhecê-lo. Contudo, isso não significa
que nossa fé seja irracional. A evidência da racionalidade da verdade é abundante na Escritura. Na primeira parte da prolegomena, então, trataremos de questões de natureza filosófica e histórica, pelas quais explicaremos a tarefa da teologia. Trataremos de questões como: o que é ciência? É a teologia uma ciência? Qual é a natureza da teologia como uma ciência? O que é teologia sistemática? Qual é a sua relação com os outros departamentos da teologia? E que tais? Após estudarmos essas questões de natureza filosófica e histórica, então passaremos a estudar a revelação, a inspiração e o cânon, a doutrina da Escritura. Essa é a parte teológica da prolegomena. Assim chamam esta parte de bibliologia, ou o estudo da Bíblia. Então, tem bastante coisas aqui, irmão. Quando ele diz assim que é a questão da escola de Amsterdã, de que a nossa fé não é irracional, porque quem tem esse tipo de abordagem, que é chamado de abordagem pressuposicionalista, diferente um pouco da tradicionalista, que é aquela diferença de apologética que eu expliquei para os irmãos, e eu, por enquanto, uso as duas, porque eu não tenho domínio da segunda, da pressuposicionalista ainda, porque você precisa estudar bastante para que você possa entender os pressupostos básicos, ou as informações básicas desse tipo de apologética. Então, porque constantemente num debate com um ateu, o pressuposicionalista ele é acusado de irracional. Só que um pressuposicionalista que tem um conhecimento muito grande do que é esse tipo de apologética, ele consegue vencer debate com qualquer ateu, porque ele consegue usar a ferramenta da verdade. E a verdade está do nosso lado. E não pode ter duas verdades. Ou nós estamos certos, ou os ateus estão certos. Então ele começa a desafiar isso e a derrubar as bases do ateu ou de qualquer outra pessoa que ele está debatendo. Mostrando que naquilo no qual ele se fundamenta é uma mentira. Mas, deixando claro que não são os argumentos que vai convencer a pessoa. Você pode ter a melhor teologia, você pode ter o melhor argumento, você pode ser o apologeta pressuposicionalista mais fera desse mundo. Nós precisamos entender que nós somos completamente dependentes do Espírito Santo para que a pessoa seja convencida do seu pecado. Então, isso são ferramentas, e quando você vai cortar uma árvore, quanto mais afiado o machado, melhor. Então, isso são ferramentas, a filosofia, a teologia, o estudo, são ferramentas que nós utilizamos, porque a Bíblia diz que nós devemos estar preparados, são ferramentas que nós utilizamos para poder pregar a mensagem, para poder passar a mensagem do Evangelho para outras pessoas. Mas são só ferramentas, tá? Quem realmente faz o trabalho de mudar o coração, de converter, não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Então, nós tivemos essa primeira aula. Irmão, se alguma coisa ficou muito atropelada, vocês no grupo me chamem. Se não quiser chamar no grupo, pode chamar no privado, que eu vou desenvolvendo a explicação de determinadas coisas ao longo da semana, tá bom? E aí vocês vão perceber que à medida que vocês vão lendo bastante, vocês começam a desenvolver a capacidade de raciocinar também, tá? E aí vocês começam a aprender os termos técnicos, mas é claro que numa aula de escola dominical, numa palestra, numa pregação, dependendo de para quem você está pregando, você tem que falar os termos de uma maneira mais simples, tá? Mas se ficou alguma coisa atropelada, se ficou alguma dúvida, se eu falei algo que ficou meio duvidoso, meio dúbio, meio diferente, que você não conseguiu entender, não tenha receio de perguntar no grupo, ou se você tiver receio de perguntar no grupo, pode perguntar no privado, tá bom?
Então, nós encerramos aqui a nossa primeira aula de prolegomena e sexta que vem, permitindo Deus, nós faremos a nossa segunda aula, tá? Deus abençoe vocês e tenham um ótimo fim de semana e a gente vai se falando aí no grupo, tá bom? Fiquem com Deus.